Olá, tudo bem? Gente, nós estamos dando continuidade à leitura do livro A Boa Sorte. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 6. Logo no início dessa leitura agora, tem um desenho de um cavalo branco. Enquanto isso, Cid, o cavaleiro da capa preta, teve na manhã do terceiro dia exatamente a mesma ideia que Note. Ele também sabia que o gnomo era o mais indicado para lhe dizer onde o trevo mágico poderia nascer. Ficou o dia todo tentando encontrá-lo. Perguntou a todos os habitantes do bosque com os quais cruzava pelo caminho até que, finalmente, encontrou o gnomo, alguns minutos depois de o cavaleiro Note tê-lo deixado resmungando em frente a uma das entradas de sua caverna de incontáveis corredores. É você o gnomo do bosque encantado, a quem chamam de Príncipe da Terra? Perguntou Cid, enquanto saltava do cavalo. Sim, sou eu. Ai, caramba, outro iluminado. E você o que deseja? Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas. E pensei que Cid não pôde acabar a frase. O gnomo ficou vermelho como um pimentão e encheu os pulmões e as bochechas de ar, como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo mágico hoje? Já disse ao outro cavaleiro, não há, nem jamais houve trevos da sorte neste bosque. Simplesmente não podem nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado. Está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O trevo que vocês podem fazer é voltar. O melhor que vocês podem fazer é voltar a seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, um trevo mágico nasceria no bosque e, de acordo com o gnomo, era impossível que nas atuais circunstâncias nascesse ali qualquer trevo. Os dois provavelmente diziam a verdade, mas talvez a verdade de cada um fosse diferente da outra. Portanto, continuar procurando o trevo mágico talvez fosse uma perda de tempo. Se, como o gnomo dissera, era impossível brotar um trevo naquele lugar, nas atuais circunstâncias, então se tratava de saber o que estava faltando, para que um trevo pudesse nascer ali. Assim, Cid lhe perguntou, enquanto procurava acalmá-lo. Espere. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque encantado? Nunca, jamais, resmungou o gnomo, enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda, por favor. Explique-me por quê. Quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. O gnomo deu meia volta e respondeu. Por causa da terra. É evidente que é por causa dela. Ninguém nunca tratou de renovar esta terra. Os trevos precisam de terra fresca e arejada. E a terra neste bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada ou arejada, como é que pode então nascer um único trevo por aqui? Portanto, gnomo, príncipe da terra, se eu quisesse ter uma só chance, ainda que uma só mesmo, de que crescesse um único trevo no bosque, eu deveria renovar a terra ou trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente. Ou você não sabe que só se conseguem coisas novas quando se faz algo novo? Se a terra não for trocada, a situação continuará a mesma. Não nascerá nenhum trevo. E você sabe onde posso encontrar a terra fértil? O gnomo já estava com meio corpo na toca e com uma das mãos prontas para fechar a portinhola de madeira que o separava do mundo exterior. Ainda assim respondeu a Cid. A terra nova e fértil no território das Cols, que fica perto daqui. É uma terra rica,
porque é onde as cols, que são as vacas anãs, depositam seu estrume. É por isso que aquela terra é boa. O cavaleiro agradeceu efusivamente ao gnomo, montou entusiasmado em seu cavalo branco e cavalgou, sem perder tempo, em direção ao território das cols. Sabia que suas chances não eram muitas, mas pelo menos já tinha alguma. Chegou ao território das vacas anãs ao anoitecer. Foi muito fácil encontrar a terra de que falara o gnomo. Era uma terra realmente fresca, arejada e muito bem adubada. Ele só pôde encher 2 alforjes, que era tudo que levava no cavalo. Era o suficiente para uma pequena extensão de terreno. Em seguida, o cavaleiro Cid rumou com seus alforjes de terra nova para uma área bastante tranquila do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou um lugar que lhe pareceu adequado e arrancou as ervas e o mato que havia ali. Depois removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, e a de sempre. Finalmente jogou a terra nova no solo. Quando terminou, foi dormir, mas ele só havia encontrado terra para uns poucos metros quadrados. Seria justamente aquele o lugar escolhido no qual nasceria o trevo mágico? Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte. Uns poucos metros entre milhares de hectares era como uma probabilidade de 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa: ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os tinha encontrado, era porque todos os que tentaram haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia. Como um bom cavaleiro, Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir algo diferente. Ainda assim, ele sabia que eram mínimas as chances de que o trevo mágico de 4 folhas brotasse exatamente no lugar que tinha escolhido para colocar a pouca terra fértil de que dispunha. Mas, pelo menos, já sabia por que não havia trevos. E no dia seguinte saberia mais. Disso tinha certeza. Deitado, com a cabeça apoiada no chão, Cid olhava a terra que acabara de colocar sobre o solo. Pensou que o gnomo dizia sua verdade e que Merlin também expressara sua verdade. Eram 2 verdades aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecera. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui. Uma vez que as condições do solo agora são diferentes, pensou. Adormeceu imaginando o trevo brotando na terra nova que havia espalhado. Sonhar com isso ajudava a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem os escolhidos pelo destino para acolher o trevo mágico. O sol se pôs. Restavam somente 4 noites. Terceira regra da boa sorte. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. Gente, aqui é exatamente o que ele fala aqui, termina aqui essa leitura, certo? E aí vamos lá. Se está fazendo sempre a mesma coisa ou se está fazendo algo de diferente. O que pode fazer de diferente, né? Então, o cavaleiro branco, que é o dessa parte da leitura, ele foi atrás de saber por que não tinha trevos naquele lugar e ele resolveu fazer algo novo. Foi pegar uma terra nova, uma terra rica, que seria o estrume, e levar e escolher um local para poder colocar, né? E ele, uma outra coisa importante é que ele não duvidou que nem do gnomo e nem do mago, do Merlin. Ele acreditou nas 2 coisas, que os 2 estavam falando a verdade. E o que era que ele poderia fazer,
ele, cavaleiro, para que as coisas pudessem passar a ser iguais, ou seja, que não fossem contraditórias. Que um dizia que ia nascer, o outro dizia que não era possível. Então, o que é que ele podia fazer para que aquilo começasse a se tornar possível? Termina aqui esse áudio e nos vemos no próximo áudio.